Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Galão da Massa para esse jogo de logo mais contra o Grêmio, que não vive um bom momento. Então a gente começa aí com o GE falando muito sobre esse jogo e já trazendo a provável escalação do nosso galão. Na sequência a gente traz um corte da ESPN com a Nath Andrade e para fechar o vídeo a gente traz um corte aí da Itatiaia com o Cláudio Rezende trazendo a informação bombástica aí que o Lianco sim deve ser desfalque para esse jogo e a gente espera que não seja desfalque para a sequência, mas esse jogo de logo mais realmente o Lianco não vai atuar. Então a gente tem um corte com muita informação. A gente traz a escalação e todas as informações do nosso Galo. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Pra começar falando do Atlético, sem perder tempo, já chamo ele, reforço pesado pro nosso Globo Esporte. Jogos bons aí na rodada, você tá bom? Como é que você tá, meu velho? Vamos começar falando aqui do jogo do Atlético contra o Grêmio, porque o Galo tá invicto na arena do Brasileirão e o Grêmio tá bem mais ou menos na tabela, né? Lá na parte de baixo. Isso, e o Grêmio não consegue ganhar do Atlético há muito tempo. Primeiro, boa tarde a todos, jogando aqui em Belo Horizonte. O Grêmio nunca ganhou na arena, por exemplo. Nos 2 últimos anos, deu Galo sempre. O Galo conseguiu vencer, por exemplo, em 2023, você vai lembrar desse jogo, um 3-0 já na reta final do campeonato, fácil. No ano passado foi 2-1 pro Galo. Então na semana passada a gente falava aqui que era difícil ir a São Januário pegar o Vasco. Foi difícil, o Galo voltou com um ponto só, agora é difícil pro Grêmio enfrentar o Atlético aqui, numa semana muito difícil pro Grêmio, com o Mano Menezes podendo ser demitido, um monte de reunião por lá. Veio o Mano Menezes, só não veio o Bright White, que é o principal atacante dele. Tá suspenso. Mas o Galo, pra mim, favorito pra esse jogo de amanhã, pra subir dentro da tabela do Brasileiro, né, Marcelo? Agora, dentro de casa, o Atlético tropeçou, teve uma sequência um pouco mais difícil também, né? Quando a gente pega a Sul-Americana e Copa do Brasil. Exatamente, é importante ter uma sequência de vitórias, né? Virou o jogo contra o Godoy Cruz, o pessoal já saiu falando, é importante a gente ter uma sequência de vitórias, né? Já vendo uma das vitórias contra o Grêmio que eu citei aqui de 2023, e naquele jogo tinha Arana, tinha Hulk, jogadores que ainda estão no elenco e que eu acho que podem ser peças diferenciais para essa partida de amanhã. Acho que o Atlético vive um momento ali, o próprio Cuca disse que está com dificuldade para achar o 11 titular, então é um momento de observações e de tentar achar esse encaixe. Amanhã é mais uma oportunidade para isso. O Cuca tem falado bastante sobre o desgaste, né, dos jogos recentes, da sequência, falou que pode mexer nesse time para essa partida agora. Ganhou uma opção, se a gente for pensar no jogo contra o Godoy Cruz, né? Você acha que o Renier pode ganhar uma minutagem? Renier entrou bem no jogo, jogou só 10 minutos, um pouco mais do que isso, mas participou do lance do gol da vitória, né? A bola metida pelo Biel, ajeitadinha de peito, o Hulk faz o gol, e aí logo na chegada o Hulk comemora apontando para ele, mostra ele para a torcida, acho que isso dá moral pro cara. Minha única dúvida sobre ele, pensando nesse jogo de amanhã, Marcelo, é a questão física. Porque ele acabou de chegar, só 10 minutos em campo nessa partida, é pouco tempo, então acho que o Atlético tem calma para lançá-lo. É possível que ele entre de novo no jogo, mas como titular eu acho pouco provável. De toda forma, mostrou que é um cara que pode jogar ao lado do Hulk, né? O Cuca o descreveu como um ponta de lança, um segundo atacante, que é a função do Hulk, mas a gente viu que pelo menos no pedacinho de jogo contra o Godoy Cruz, ele pode jogar junto. Será que tá nascendo uma nova parceria como Hulk e Paulinho? Vamos ver, né? Apesar do Cuca ter falado que vai poupar alguns jogadores, rodagem de elenco, vamos colocar aqui nossa provável escalação. Um campinho aqui, né? Exatamente. O Cuca terminou a coletiva na quinta-feira dizendo Mas eu que vai gostei do que você colocou aqui, ó. O Alexander como uma possibilidade de observação, né? Ele tem usado o Alan Franco como um primeiro volante, assim por dizer, né? E aí o Scarpa e o Alexander são esses caras que estão... E o Gabriel Menino são os caras que municiam o ataque. O Alexander, pra mim, é um cara que tá ganhando espaço. Eu acho um jogador melhor que o Menino. A torcida tá pedindo. A torcida tá pedindo, já entrou bem no último jogo também, então pode ser uma surpresa no time. Mas lembrando, o Cuca vai conversar com os jogadores para definir essa equipe. Então amanhã pode ter uma escalação diferente dessa. A Globo transmite o jogo e a gente vai trazer a escalação na hora certa. Sobre esse cara aqui, ó, o Scarpa. Isso. Chegou proposta para ele, né? Chegou e o Galo disse não, né? Uma proposta do Oriente Médio, Alta 1, uma equipe que é comandada por um brasileiro, Péricles Chamusca, que disse que quer muito Scarpa. Eu acho que o Galo tem que fazer o esforço que puder para segurar, porque ele é um titular absoluto do Cuca desde o início do ano, é um armador desse time. Eu ficaria com ele, mas dinheiro é dinheiro, né? Se chegar uma proposta maior, a gente não sabe. E o Cuca falou que não quer saber perder dele no elenco, não. O Atlético recebe o Grêmio às 4 horas da tarde deste domingo na Arena MRV. E para esse jogo, o técnico Cuca pode até poupar os titulares devido à sequência pesada na Copa Conmebol Sul-Americana. O Galo venceu o primeiro jogo das oitavas contra o Godoy Cruz na última quinta-feira, em um jogo marcado pelos confrontos físicos entre os atletas, e enfrenta novamente os argentinos na próxima quinta, fora de casa.
Com isso, os reforços dessa janela podem ganhar mais tempo em campo. Alexander, Biel e Reinier, que entraram no decorrer da última partida, têm chances de começar entre os titulares para manter a sequência de 2 partidas sem perder no Nacional. Já o Grêmio vive uma situação completamente diferente. Vem de 3 derrotas no Brasileirão, tem apenas 1 vitória nos últimos 8 jogos e o técnico Mano Menezes balança no cargo. Para esse jogo, Pavon, ex-Galo, pode estar nos 11 iniciais para tentar fazer valer a lei do ex. Bright White desfalca o tricolor gaúcho, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Essa situação foi combinada para que o jogador evitasse o campo sintético da arena. Fora do campo, a atração do jogo é Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que vai assistir a partida no estádio. Lembrando que esse jogo acontece às 4 da tarde do domingo. Os ingressos ainda estão disponíveis tanto no Super App do Galo quanto no site do clube. A biometria facial é obrigatória para entrar no estádio. Quem quer avançar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é o Galo, é o Atlético. E quem chega com informações é Cláudio Rezende. Boa noite, Claudão. Boa noite, Romano. Boa noite, ao Edu Panzi. Boa noite a todos. Manchete do programa. Xerife do Galo, dor de cabeça pro Cuca, hein, Romano? A gente já imaginava que ele teria que rodar o elenco nesse jogo contra o Grêmio amanhã, 4 horas da tarde. O próprio Cuca já destacava porque o Galo jogou na quinta-feira à noite. É um prazo muito curto, né? Para domingo à tarde recuperar os jogadores. O Galo vem de sequência de decisões e a maratona não termina, né? Ele tem que pensar lá na frente. Quinta-feira dessa semana próxima, o Galo já enfrenta o Godoy Cruz na Argentina. O time viaja na terça-feira. E aí de terça vai lá para Mendoza, na Argentina, joga na quinta, de lá já vai direto para São Paulo, encarar o tricolor paulista, né? O São Paulo no domingo seguinte. Depois do São Paulo tem nada mais, nada menos que o primeiro clássico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, quartas de final da competição. Então não tem refresco para o time do Cuca. Que segundo ele, né, Romano, desde quando voltou dos Estados Unidos, lá no início do ano, é decisão atrás de decisão. O Galo já voltou daqueles jogos amistosos no início do ano com a corda no pescoço no Campeonato Mineiro. E aí começou a Copa do Brasil, aqueles duelos complicados, né, de início de campeonato que são sempre traiçoeiros. Tem depois o início da Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro. Então é muita coisa. E o Lianco passou por exames de imagem, é a informação que a Itatiaia já trazia desde o Rádio Esportes. E possivelmente, Romano, não terá o Lianco amanhã nesse jogo. O Atlético aguardando aí resultados de exame de imagem para ver se não tem lesão mais complicada, porque se tiver lesão muscular, já é um problema a longo prazo para o Cuca. E amanhã, não tendo o Lianco, é uma dor de cabeça para o Cuca, porque o setor de defesa é o setor que ele está menos mexendo, né? Menos trocando peças. Na defesa, ele vem aí quase sempre jogando com o Lianco e com o Alonso, né? E também porque não tem muita opção por ali. A corda esticou do Lianco, Edu? Não sei. A gente tem que esperar o resultado dos exames para saber se há lesão ou não, mas o Atlético tem que trabalhar com muita cautela, tá, Romano? Porque uma possível ausência do Lianco não é apenas, se houver lesão, não é apenas para o jogo contra o Grêmio. É para o jogo contra o Grêmio, é para a sequência do Campeonato Brasileiro, é para a sequência da Copa Sul-Americana. Depois do jogo contra o Grêmio, o Atlético tem a viagem para Mendoza e pode ser que o Lianco seja ausência num jogo importantíssimo. Na outra semana, Copa do Brasil, clássico, e se houver lesão, pode ser que ele esteja fora também. E aí a gente tem que analisar todo o entorno. O Lianco é o titular absoluto da zaga do Atlético. O Igor Rabelo é o reserva imediato e está saindo. Está chegando um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil e que a gente não sabe a condição física para jogar Campeonato Brasileiro de imediato e Copa Sul-Americana, a atual fase também não joga. O Cuca já provou por A mais B que não confia nos outros zagueiros, no que ele pediu, Vitor Hugo, e no garoto Roman. Mas ele tomou um drible ali, olha, o Alonso, jogo pós-jogo, tem falhas, comete falhas, o Lianco deu as costas pro atacante no último jogo e eles seguem jogando. Então fica difícil. Se realmente se tiver confirmado uma lesão no Lianco e o Rabelo sair, qual vai ser o substituto do Lianco? Sendo que o técnico não confia no experiente que ele pediu e no garoto que está no elenco. Então o Atlético tem que dar uma brecada nessa negociação do Rabelo. Eu não sei se ainda há tempo para brecar, mas fala, opa,
O Lianco aqui pode ficar fora 15 dias, então, Rabelo, você vai ficar com a gente até o final do ano. Ô Fluminense, segura a onda aí, vai de graça no final do ano, a gente vai abrir mão de algum percentual que chegaria, porque tem que pensar nas outras competições. O Atlético tem que colocar o pé no freio nesse momento e esperar saber o resultado do Lianco. Agora, se o Lianco tiver apenas com um desconforto e não for dúvida para a Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana, der tempo de esperar, trabalhar outros zagueiros, aí tudo bem. Para o jogo de amanhã contra o Grêmio, Roman, Vitor Hugo, os caras estão aí. O Cuca precisa confiar, porque lá atrás o Cuca não confiava no Saravia, perdeu um monte de tempo sem utilizar o Saravia. Ele não confiava no Patrick, perdeu um tempão sem utilizar o Patrick. Ele perdeu a confiança no Fausto Vera e perdeu um tempão sem utilizar o Fausto Vera, que, aliás, poderia ser utilizado amanhã também, porque a corda está esticando muito com o Franco. Que é outro também que na primeira passagem não confiava nem a pau. Não confiava naquela ocasião, mas agora é jogador de extrema confiança, mas a corda está esticando, porque o Franco não descansa nem em data FIFA. Cara, começar a confiar na turma que está aqui, confiar no elenco que tem e ser muito inteligente na hora de montar o Atlético para o jogo contra o Grêmio. Mas o Lianco é uma realidade de ausência amanhã, né, Cláudio? E um detalhe, né, o Cláudio e Edu. Mas que azar também você ficar fora no dia que o treinador da seleção vai estar na arena. Exatamente, é o dia que o Carlo Ancelotti vem, né, para acompanhar o jogo Atlético e Grêmio junto com o Rodrigo Caetano. Logicamente que ele não vai acompanhar só esse jogo. Ele não vai convocar o Lianco pelo jogo contra o Grêmio, né? Ele queria vir para acompanhar de perto, às vezes levar um papo com o treinador, com o Cuca, com o próprio Lianco, enfim, fazer outras observações. Mas o Lianco não estando em campo, não é por isso que o Ancelotti vai convocar ou deixar de convocar. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é que... Pra ele é péssimo. Entendeu? É claro que é chato, é lógico que é. E um detalhe, né, Romano? O Saravia, ele ainda se recupera de uma pancada que o tirou dos últimos jogos. Não creio que o Cuca vai forçar o Saravia amanhã, então deve ser o Natanael na direita. E aí, não tendo o Lianco, ele tem essas duas opções. Pelo que a gente apurou, o Igor Rabelo já está no clima mesmo de despedida, é aguardado segunda-feira no Rio. O Igor Rabelo ontem teve uma reunião importante para liberação no Atlético, porque com o Fluminense ele já está tudo certo. Inclusive o contrato dele no Fluminense, pelo que eu pude trazer, né, buscar de informações, Romano e Edu, ele vai ter um contrato até o fim de 27, podendo ficar, né, com metas estabelecidas até o fim de 28. Então é um contrato para o jogador que não teria o vínculo renovado no Galo. Ele tem aí uma tranquilidade aí para os próximos anos. Então o Rabelo já está nesse clima de despedida, possivelmente não joga amanhã. Pode até receber uma homenagem, né? Porque é o jogador mais longevo desse elenco do Galo. Ele está aí desde 2019, né? E conquistou o Hexacampeonato Mineiro, os títulos da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de 21, a Supercopa de 22. O Rabelo é um jogador reconhecido e muito querido no elenco. Agora, para amanhã, o Alonso deve jogar e o Arana na esquerda, né? O meio campo. Aí é uma dúvida, porque o Alan Franco, normalmente, fisicamente, ele é muito bom, fisicamente, ele normalmente não tem lesão. O Fausto Vera, ele treinou hoje, mas ficou fora dos últimos jogos. Vai com o Fausto Vera, segura o Franco, vai depender dessa avaliação ainda, o Cuca vai aguardar até amanhã. E aí tem o Alexander, que jogou meio tempo, o Menino jogou meio tempo, o Scarpa meio tempo e o Igor Gomes meio tempo, né? Porque ele trocou essa dupla, começou com o Gabriel Menino e Scarpa, quinta-feira, e no segundo tempo ele já veio com as mudanças, né? Com o Alexander e com o Igor Gomes. Então ele não tem ninguém muito desgastado, se a gente pensando quinta, né? De quinta para hoje. E lá no ataque, Romano, o Coelho é um jogador que jogou a partida, primeiro de atacante, depois de lateral direito, mas não gosta de ficar fora. Foi bem de lateral. Foi bem de lateral. Foi melhor em campo, inclusive, na equipe da Itatiaia, né, no último jogo. E tem o Rony ou o Biel. Pode ser que dê uma descansada no Rony. O Hulk, ele descansou o Hulk na rodada anterior, né, contra o Vasco. Foi. E aí pode ser que ele coloque o Hulk pelo menos meio tempo, né, começa o jogo, dependendo da situação. Mas o Cuca vai aguardar até a última hora para definir o time. A gente sabe que ele não gosta de colocar time todo reserva, isso ele não vai fazer, mas esse duelo contra o Grêmio, ele é complicado, pelo prazo curto de quinta para domingo, né? Da recuperação do Godoy Cruz para agora, depois ela até tem um prazo maior de domingo para quinta, para o jogo da Argentina, mas tem uma viagem e o jogo lá é decisivo, é um mata-mata e a gente sabe que vai exigir muito do Galo.
E eu tô observando que o Godoy Cruz também não vai ter facilidade, né? Porque joga com o River Plate no Monumental de Núñez. E a informação é de que o River vai poupar o time todo, porque tá envolvido em Libertadores, tá enfrentando o Libertad. O Libertad, né? Foi 0-0 o primeiro jogo. Então, o Galhardo lá vai poupar todo mundo. E o treinador do Godoy Cruz, que chegou agora, estreou contra o Galo, ele diz que vai com o que tem de melhor. Mas o que tem de melhor para esse jogo pode não ser o que tem de melhor tecnicamente, né? Porque com certeza ele não vai, ainda mais com o River jogando com o time reserva. Amanhã a gente vai aguardar para ver como vai esse Godoy Cruz, mas eu não creio que ele vai colocar time completo amanhã, Romano, tendo essa decisão na casa deles. Eles estão levando isso muito a sério lá, jogar em casa, no seu estádio, contra o Galo. Só que eles também têm um problema, né, Edu? Que é o seguinte, tudo bem que foi uma derrota de 2-1, que é um resultado que não é uma vantagem larga para o Atlético, que vai decidir em casa, só que no Campeonato Argentino a situação dele é complicada. Tá, né? Mal papado de baixo, né? São poucas rodadas, né? Mas não tem um bom início lá de campeonato argentino, o Godoy Cruz. Mas eu acho que o Atlético tem que focar no jogo de amanhã, cara. É focar amanhã. A minha dúvida física em relação ao Alan Franco mesmo, porque o Cláudio citou aí a primeira linha defensiva, não tem muito o que fazer diferente, é Natanael. Aí o cara que vai substituir o Lianco, eu iria de Roman mesmo, o Ivan Roman. O Atlético contratou, é um jovem, é promessa, precisa jogar, precisa começar a ter minutos. Alonso, Guilherme Arana. Aí a minha dúvida, se Alan Franco, se há desgaste físico ou não. Se ele estiver bem fisicamente, e é o Cuca que tem essa informação, vai jogar, não tem muita dúvida. E aí no meio de campo o Cláudio explicou muito bem, não tem ninguém desgastado, porque o Cuca, por força, né? Não que ele quisesse poupar, mas por conta do que foi o jogo, ele acabou tendo que mudar o meio de campo, deixar o meio de campo mais combatente, mais físico, mais dinâmico, então não há problema. Lá na frente, eu começaria com o Coelho, nem que seja para jogar um tempo. Coelho, Hulk, cara, e eu iniciaria com o Biel. A minha dúvida física é o Franco e a minha dúvida técnica é o Rony com o Biel. Tá na hora de começar a testar outros jogadores em detrimento ao Rony, e aí não vai nenhum tipo de crítica ao Rony, porque para mim o Rony tá entregando muito próximo do que eu já esperava. Mas para a gente começar a enxergar o ataque do Atlético com outras peças também, né? Não apenas com o Rony. Então fica aí esse ponto de interrogação para algumas posições. E lembrando, o Natanael, tá muita crítica ao Natanael, isso e aquilo. Cara, nós estamos no mês 8, né? O Natanael começou a ser criticado e questionado agora em julho e em agosto. Foi o primeiro semestre inteiro, sem muito questionamento. Foi. Então, eu encaro o problema do Natanael como uma fase. A mesma coisa o Rony. O Rony tem 10 gols na temporada. Depois do Hulk, ele é o cara que mais marcou gols com a camisa do Atlético, e o primeiro semestre do Rony não foi ruim. Mas agora, depois principalmente daquele imbróglio da justiça, ele teve uma queda. Eu acho que ele sentiu. Então... faz um tempo que ele não faz gol, né, Edu? O último gol dele foi contra o Ceará, que foi um golaço, inclusive o gol da vitória lá em Fortaleza, no início de junho. Aí depois teve a parada. Cara, nitidamente o Rony sentiu. Então, Natanael, Rony, são caras que já entregaram e que passam por uma fase ruim. Eles não são esses pé de rato, como diria o craque Neto, que tem muita gente pintando aí, não. Acho que são caras importantes para o elenco do Atlético e que precisam voltar e recuperar a confiança que tinham no primeiro semestre. É isso aí. Ô, Cláudio, daqui a pouquinho você traz o... É diferente de Júnior Santos e Bernard, por exemplo. Que o ano inteiro não entregaram. Exatamente. A gente tá falando de 2 caras que já entregaram na temporada. Exatamente. Ô, Cláudio, daqui a pouquinho você traz um provável Atlético. Provável Atlético para amanhã. Vamos lá. Everson, Natanael, aí o Lianco fora. E o Igor Rabelo se despedindo, pode ser o Ivan Roman ou o Vitor Hugo, e o outro zagueiro, o Alonso, e na esquerda o Arana. Meio campo, Alan Franco, com o Alexander ou Menino, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony ou Biel e o Hulk, esse provável Galo para amanhã. A gente não citou aqui o Reinier, né? O torcedor deve perguntar, mas o Reinier não vai ter chance, vai poupar o time? Ele ainda tá chegando, né, Romano? Não creio para começar o jogo, o Reinier, que deu um passe muito bom, né? O passe de peito pro Hulk, assistência muito importante naquele jogo que deu a vitória ao Atlético. O Reinier deve jogar amanhã, mas durante o jogo, né? Durante a partida deve ser acionado. É bom lembrarmos de novo, né?
E a gente toda rodada tem que lembrar, né? O Dudu não pode. Jogou Copa Sul-Americana, tem que cumprir ainda Campeonato Brasileiro. O Dudu amanhã tá fora e tem que ficar também fora contra o São Paulo no outro fim de semana. Aí acaba essa história aí das 6 partidas do Dudu. Então amanhã não tem Dudu, o Lianco também fica fora possivelmente e é o Galo aí contra o Grêmio para começar bem o Campeonato Brasileiro. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí. Primeiro o pessoal do GE, da Globo, depois aí a ESPN e para fechar o vídeo a Itatiaia. Falam muito sobre esse jogo e logo mais, é claro que o foco do Atlético hoje vai ser a Sul-Americana na quinta-feira, mas o time tem força sim para poupar alguns jogadores e fazer uma boa atuação, ainda mais que é o jogo em casa, tá? Então, teve uma provável escalação aí, tanto do GE quanto da Itatiaia. Eu gosto sempre de ressaltar, rapaziada, que é uma provável escalação. A escalação oficial só sai aproximadamente 1 hora antes do jogo. Porque então, essa escalação que a gente traz para vocês é a provável, porque é uma escalação pela mídia, uma especulação da mídia. Mas existe a possibilidade do Cuca colocar mais a molecada reserva, botar um time bem misto no primeiro tempo. Se for necessário, ele entrar com os titulares no segundo tempo para conseguir um bom resultado. A gente sabe que o Grêmio não está numa fase boa, a gente também não pode dar mole para eles. Então o Galo vai focado, então provavelmente vai entrar com um time mais misto no primeiro tempo. Se for necessário, vai colocar os titulares, tá? Então eu quero saber de você, qual é a sua expectativa para esse jogão de logo mais contra o Grêmio na nossa arena? Eu quero saber aí, deixa você sua opinião no comentário. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho, pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. Deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, melhor ainda, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Galo para trazer em primeira mão aqui no seu Jornal do Galo, onde você sempre encontra as últimas notícias do seu Atlético Mineiro. Valeu, rapaziada, um grande abraço.